Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos falar sobre os 5 maiores mistérios de Israel, começando pela lista de tesouros do Templo de Jerusalém, também sobre as cidades fantasmas, labirintos subterrâneos, construções de gigantes e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Em quinto lugar na nossa lista está o pergaminho de cobre. O que vocês fariam se vocês encontrassem um mapa do tesouro que leva a um tesouro que vale mais de $1 bilhão em ouro e prata? Foi isso exatamente que aconteceu com os arqueólogos que estavam escavando Qumran em 1952. Qumran é o sítio arqueológico onde se encontraram os pergaminhos do Mar Morto, uma coleção de mais de 900 manuscritos de 2000 anos atrás. E entre eles está a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada. E se acredita que esses pergaminhos foram escritos pelos essênios, uma comunidade judaica que vivia no meio do deserto da Judéia, e eles foram escritos na sua maioria em hebraico. Mas um desses pergaminhos é diferente de todos os outros, o pergaminho de cobre. Primeiro, pelo material. Ele é feito de cobre e não de papiro e couro como os outros. E além disso, ele é um mapa do tesouro, ou melhor dizendo, uma lista de tesouros. Este rolo gigante de 2,40 metros de comprimento contém uma lista de 64 lugares onde estão escondidos itens de ouro e prata, e o valor total desse tesouro seria mais de $1 bilhão nos dias de hoje. Mas o que é esse tesouro gigantesco? Se acredita que ele é parte do tesouro do Templo de Jerusalém? Porque na lista, entre outras coisas, se incluem as vestimentas dos sacerdotes do templo e também os utensílios onde se recolhia o dízimo dos levitas. Existe a discussão se são os tesouros do primeiro templo de Jerusalém, quer dizer, do templo de Salomão, ou do segundo templo de Jerusalém, ou um pouco dos dois, mas a maioria dos arqueólogos acredita que se trata dos tesouros do segundo templo de Jerusalém, quer dizer, o templo dos tempos de Jesus. E cada um desses 64 itens na lista é o seguinte: primeiro está escrito a localização geral de onde se encontra o tesouro, depois a localização exata e onde escavar, e em terceiro, o que está escondido no local. Desde a descoberta do pergaminho de cobre nos anos 50, algumas pessoas já pegaram essa lista e foram buscar esses tesouros, mas todos eles voltaram de mãos vazias. Apesar disso, a maior parte dos arqueólogos acredita que essa lista é autêntica. Então, será que algum dia a gente vai encontrar esses tesouros? Por enquanto, essa lista continua sendo misteriosa, assim como os tesouros do Templo de Jerusalém. Em quarto lugar estão as cidades abandonadas no deserto. Shifta, Nitzana e Halutza eram cidades muito importantes no deserto do Negev. Eram grandes centros comerciais e cidades cheias de vida por séculos. A população da cidade era rica, como a gente consegue ver pelas grandes construções e também pelo que eles comiam. Se encontraram muitos restos de peixes. Agora, comer peixe naquela época era um luxo. Por quê? Porque a cidade está no meio do deserto, quer dizer, eles traziam comidas importadas de outras regiões, como peixes e até crocodilos. Mas tudo vai mudar há 1.300 anos atrás, quando as cidades vão ser abandonadas. Não por guerras e nem por conflitos, ninguém obrigou a população da cidade a ir embora. A população dessas cidades empacotou as suas coisas e foi embora. Mas eles deixaram tudo organizado, como se eles fossem voltar às suas casas, mas nunca mais voltaram. Essas cidades são tão misteriosas porque a gente não sabe por que a população das suas cidades foi embora, nem para onde eles foram,
E, por que nunca mais voltaram? A população da cidade parece como que desapareceu do mapa e da história. E para deixar essa história ainda mais estranha, ninguém voltou a viver nessa região por um período de 1000 anos. Por 1000 anos, as 3 cidades e toda essa região simplesmente ficaram abandonados até o século XX, quando o movimento sionista moderno começou a viver e construir cidades na região. O que vocês acham que aconteceu com a população dessas cidades? Em terceiro lugar na nossa lista está a cidade de Atlit Yam. Essa é uma cidade submersa em Israel que foi encontrada nos anos 80 e intriga historiadores e arqueólogos. Esta cidade, que está dentro do mar Mediterrâneo, é datada de 8.000 anos. E nela foram encontradas casas, redes de pesca, um cemitério com 65 esqueletos humanos, comida como grãos de trigo e cevada, altares e um círculo de pedras enormes erguidas que ninguém sabe dizer o que é. Apesar de termos encontrado a cidade, a gente sabe muito pouco sobre ela. Para começar, quem era a população que vivia na cidade e como ela foi submersa? Tem muitas teorias, desde tsunamis, dilúvios, derretimento das calotas polares. Tem muitas teorias, mas a gente não sabe como essa cidade foi parar dentro do mar Mediterrâneo e quem era a população que vivia lá e o que aconteceu com eles. E a resposta para essas perguntas e muito mais está literalmente dentro do mar. Em segundo lugar está a Caverna de Zedequias. Vocês sabiam que tem um labirinto subterrâneo embaixo da cidade velha de Jerusalém? A Caverna de Zedequias é uma caverna artificial de 20.000 metros quadrados, que forma um labirinto subterrâneo, e ela se encontra embaixo do bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. Essa caverna também é conhecida como a Mina do Rei Salomão, porque, segundo a tradição local, ali ficava a pedreira do Rei Salomão, o local de onde se tiravam as pedras para a construção do Templo de Jerusalém. E o próprio historiador Flávio Joséfos, que viveu há 2.000 anos atrás, chamou este lugar de as Minas Reais. Mas como se criou uma caverna artificial de 20.000 metros quadrados embaixo da cidade velha de Jerusalém? Justamente por causa da pedreira. Lá desde a época do rei Salomão e talvez antes se usava para tirar pedras. E cada vez eles iam tirando pedras mais ao fundo e assim eles foram criando um labirinto. Sem querer, eles acabaram criando um labirinto subterrâneo embaixo da cidade velha de Jerusalém. A caverna é conhecida como a Caverna de Zedequias, porque, segundo a tradição local, foi aqui que o rei Zedequias, o último rei de Judá, se escondeu quando ele estava fugindo de Nabucodonosor e os babilônios. Mas, como a gente sabe, vai ser em vão, porque ele vai ser preso e cegado pelos babilônios, que também depois vão destruir a cidade de Jerusalém e o seu templo. Esta caverna também é um dos locais mais importantes do mundo para a maçonaria e onde maçons do mundo todo se reúnem uma vez por ano. Essa caverna tem muitas histórias e tradições. Apesar disso, ela continua sendo ainda muito desconhecida, já que a maior parte dela ainda não foi escavada. O que será mais que a gente vai encontrar dentro dela se a gente seguir escavando? E em primeiro lugar na nossa lista, o maior mistério de Israel é um local chamado Galgal Refaim, o Círculo dos Gigantes. Esse local gigantesco e misterioso fica nas colinas do Golã. Vamos começar entendendo o que é esse local. Ele é um monumento megalítico e a única maneira de ver ele é de imagens aéreas, como a gente está vendo agora. Porque se a gente caminha pelo lugar, ele passa desapercebido.
Essa construção foi feita com 40 mil toneladas de rochas há 4.700 anos atrás. Ela é uma série de círculos concêntricos, com o mais largo deles tendo 160 metros de diâmetro e no centro ela tem 4,6 metros de altura. E no centro desse monumento megalítico a gente encontra um túmulo. Agora, esse túmulo foi encontrado vazio, infelizmente. Por quê? Bom, porque saqueadores de túmulos passaram por aqui e levaram tudo, e não se encontrou nada, nem a alçada desse local. Esse é um local único, nada parecido foi encontrado aqui na região, e por isso a gente tem que se perguntar para que ele servia e quem construiu ele. E vamos agora olhar o nome do lugar, Galgal Refaim, o Círculo dos Gigantes, ou o Círculo dos Refaíns, que são um povo bíblico. Segundo a Bíblia, eles são uma raça de gigantes e eles aparecem em várias passagens bíblicas. Uma muito interessante se refere a Og. Og era um dos últimos sobreviventes dos Refaíns e ele era o rei de Bashan. Bashan é como se chamava naquela época as colinas do Golã, justamente a região onde se encontrou o Círculo dos Gigantes, o Círculo dos Refaíns, e a Bíblia nos fala o tamanho da cama de Og. E através do tamanho da cama, a gente pode calcular talvez a altura dele. Fala que a cama tinha 9 côvados, o que é aproximadamente 4 metros nas medidas dos dias de hoje. Justamente um pouco mais baixo que a altura do túmulo no centro do círculo. Mas no final das contas, a gente não sabe praticamente nada sobre o Galgal Refaim, sobre o Círculo dos Gigantes. A gente tem a construção, mas todo o interior foi saqueado. Então a gente não sabe quem construiu o lugar e nem por que foi construído e para o que ele era usado. Talvez foram os Refaim que a gente conhece na Bíblia. Quem vocês acham que construiu esse lugar? E para que esse local de círculos concêntricos será que servia? E se vocês têm alguma ideia para que essa construção tão estranha podia servir, podem deixar aqui as opiniões de vocês nos comentários. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os 5 maiores mistérios aqui de Israel. Um beijo e a gente se vê na próxima!